esta crônica de hoje, irei tecer alguns comentários sobre os professores de história que militaram na época em que eu vivi mais ou menos aqui em Recife. Trata-se das duas décadas, 50 e 60. Os professores, principalmente os professores de história da ciência de Heródoto, eles tinham uma capacidade extraordinária de interpretação nas suas salas de aula. Primeiro, porque tomavam posições ideológicas naquela época, tanto religiosas, como políticas, como econômicas, e assim eles criavam, no seio do aprendizado de história da ciência de Heródoto, um ciclo de aprendizagem, um ciclo de amizade e um ciclo de cooperação para a dinâmica do ensino de história na capital recifense. Tive a ocasião de conhecer pessoalmente muitos deles. Muitos me empolgaram, como o professor Amaro Soares Quintas, conhecido mais por Amaro Quintas, que defendeu brilhantemente a tese sobre a Revolução Praieira aqui em Recife, sem puxar saco para lado nenhum, apenas usando a ciência de Heródoto como base da sua pesquisa. Outro grande historiador que eu conheci aqui em Recife, que foi meu professor no tradicional ginásio pernambucano, foi o professor Armando Souto-Maior. Armando Souto-Maior, ele era mais dedicado à história antiga e medieval. Haja quem diga até que ele, num de seus escritos nos jornais da época, ele mencionou a Teodora, esposa do velho Justiniano, tinha sido escolhida, mesmo na época contemporânea, agora, uma das primeiras feministas do mundo. E contou um fato interessante, um fato quando ele casou-se logo com o rei de Roma, encontrou um harém sexual, um harém de mulheres unicamente para fazerem sexo. Ela foi imediatamente contrária a essa situação. E da sua fortuna, do seu dinheiro, mandou fazer um castelo e comprou todas elas, aqueles ricaços da época que exploravam as mulheres dessa maneira, e colocou lá e fez um discurso que também fez com que o esposo dela se empolgasse. O esposo dela foi um rei de Roma, um dos imperadores de Roma. E assim a gente ia tendo contato com os grandes mestres da história aqui em Pernambuco. Outro grande historiador, que eu tive também a ocasião de estudar com ele na Universidade Católica de Pernambuco, foi o professor Potiguar Matos. Esse estudava a história das Américas profundamente. E foi dessa maneira que ele fez com que houvesse até uma comparação numa aula da escola de Sagres com a escola que está fazendo os trabalhos nucleares nos Estados Unidos, a NASA.
daí ele ganhou um certo prestígio com a estudantada universitária. Portugal Matos, homem muito simples, aqui do interior pernambucano, e deu a sua colaboração. Outro grande historiador aqui foi também o professor Nelson Saldanha, que escreveu uma síntese da história política de Pernambuco, que ainda não tinha sido bem explorada. E teve um grande prestígio e sua obra foi até traduzida em línguas estrangeiras. Armando Sotomayor foi meu professor de História Medieval. Outro grande professor de História aqui em Pernambuco foi o professor, o nome dele é Nelson Saldanha. Nelson Saldanha, que eu falei agora há pouco tempo, nesse momento, foi quem publicou um trabalho sobre outros professores. Ele costumava homenagear os seus próprios colegas de profissão. E isso ia cativando a história a colaborar, a cooperar com o desenvolvimento da cultura e da civilização brasileira. Outro grande historiador de linha política diferente da Revolução Praieira, que Nilo Pereira descreveu com tanto cuidado, ele também escreveu uma Revolução Praieira, foi o professor Costa Porto. Este eu conheci bem de perto, tanto na Faculdade de Direito como na Faculdade de História da Universidade Católica. Não? E aí a gente vê a colaboração desses mestres antigos de História. O professor Oswaldo Machado, no ginásio pernambucano, também foi outro que se preocupou muito com a história de Pernambuco, escreveu muita coisa boa sobre a Guerra dos Mascates, a Guerra de Recife com Olinda, a aristocracia olindense e a classe média recifense. E fez uma grande análise desse episódio histórico ocorrido aqui em Recife. Então vocês podem ver, podem notar que aqui foi um celeiro. Recife foi um celeiro de grandes intelectuais, principalmente nas ciências sociais, nas ciências de Heródoto. E foi brilhantemente reconhecido pelas Academias de Letras e a Academia Brasileira de Letras. Tivemos também Gustavo Barroso, grande historiador, pesquisador. Esse era da ala, que no tempo chamávamos de fascistas. Ele era fascista, pertenceu à Câmara dos 40 da Ação Integralista Brasileira, que era um partido de origem fascista. E tudo isso é nada mais e nada menos do que uma lembrança que eu quis fazer aqui, fazendo essa pequenina síntese, talvez a síntese da síntese dos meus conhecimentos para vocês que me ouvem compreenderem que Pernambuco não ficou isolado da intelectualidade brasileira, não. Ele sempre se destacou. Grandes historiadores estiveram aqui e fizeram com que a nossa pátria fosse conhecida e reconhecida como um dos grandes agrupamentos humanos que cooperou e colaborou no desenvolvimento das civilizações da humanidade. Tudo isso eu fui
trabalhos deles que eu citei aqui agora. E só tenho aqui, para terminar essa crônica, os meus parabéns, as minhas saudades daqueles que já se foram, se encontrar com o que vive nas grandezas incomensuráveis. E colocar Pernambuco não à margem de historiadores brasileiros, mas como um dos ciclos mais aperfeiçoados da história foi feito aqui em Pernambuco, da história do Brasil. Foi feito aqui em Pernambuco. A República, o primeiro grito de República no Brasil não foi dado por Deodoro da Fonseca, não foi dado por quem? Um pernambucano. E assim por diante, né? E outras cooperações, colaborações de homens intelectuais que passaram por aqui e que deixaram marcos e que nos vangloriam hoje em dia e só temos a agradecer. Um agradecimento que não é um favor, não. É um reconhecimento da cultura, da cooperação e da colaboração dos grandes mestres de história de Pernambuco. Muito obrigado.